Olá pessoal, esse é o quarto e último vídeo que eu estou gravando para explicar com um pouco mais de detalhes o exemplo de criptografia que nós criamos e apresentamos no terceiro meetup do grupo PLSQL Camp. Nesse vídeo eu vou falar sobre vetor de inicialização e como esse mecanismo foi implementado no nosso exemplo. O vetor de inicialização ele tem como fim garantir que eu possa criptografar mais de uma vez o mesmo texto. E se eu usar a mesma chave, eu não vou, mesmo usando a mesma chave, eu não vou ter o mesmo resultado final. Para demonstrar esse uso, eu criei um script que não usa vetor de inicialização e um segundo que usa. Perceba que a chave de criptografia de ambos é a mesma. O que muda é que na chamada da criptografia, um deles não passa o vetor de inicialização e o segundo passa o vetor de inicialização. Eu vou executá-los para que a gente possa ver o resultado. Primeiro eu vou rodar o script que não usa vetor de inicialização. Se eu rodar mais de uma vez e passar o mesmo texto, percebam que nas duas execuções ele criptografou o texto teste e depois ele decriptografou o texto teste. Nas duas execuções, o resultado criptografado foi o mesmo. Portanto, isso gera uma certa falha na segurança, porque se for, por exemplo, usuário e senha, e eu consigo de alguma forma chegar na tabela, eu posso ficar testando senhas e tentar achar qual usuário que tem esse resultado gravado no banco. Dessa forma eu vou saber que aquele usuário tem a senha teste, por exemplo. O nosso mecanismo o uso do vetor de inicialização, isso que é o segundo script, ele permite que eu gere resultados finais de criptografia para a mesma palavra ou para o mesmo texto. Nesse caso eu estou criptografando de novo a palavra teste. Esse é o resultado final. E vou rodar novamente. Percebam que agora o resultado final mudou. Ele é diferente porque o vetor de inicialização que eu usei nas duas criptografias também é diferente. Então, se eu passo um vetor diferente, o resultado da criptografia é diferente. Qual que é a desvantagem disso? Esse vetor de inicialização ele precisa ser ou informado pela pessoa que quer criptografar o dado, no nosso mecanismo de criptografia, ou eu preciso garantir que essa pessoa vai gravar essa informação junto com o dado criptografado ou em outra tabela. Mas sem essa informação eu não consigo mais descriptografar esse dado. Portanto, gera um complicador a mais no nosso processo de criptografia. Para tentar simplificar esse processo, no nosso exemplo, nós criamos um object que, quando eu peço para fazer uma criptografia de uma informação, esse vai ser o retorno da minha package. Então, para demonstrar um pouco mais no nosso exemplo, quando eu peço quando eu insiro um cartão de crédito através da minha package de API de cartão de crédito, ele chama a package de criptografia, passando o cartão de crédito informado. Essa package de criptografia usa a chave que está ativa no momento, gera um IV, um vetor de inicialização aleatório, e devolve o texto criptografado para o meu cliente num object. E esse object já tem as três informações: o texto criptografado, o vetor de inicialização e a data de referência que eu usei para fazer a criptografia. Esse object ele vai ser armazenado de forma única. Então, numa mesma informação que eu estou retornando para o meu cliente que usou a criptografia, eu vou passar para ele o texto criptografado, a data de referência que eu usei para buscar a chave que estava ativa naquele momento e um ID do vetor de inicialização. Percebam que eu passo de volta o ID e não o vetor em si de inicialização. Mas como eu guardo na tabela o vetor de inicialização associado a um ID, eu consigo saber qual foi o vetor usado. Sempre que eu faço uma criptografia no nosso processo, usando a nossa package de criptografia, eu gero um novo vetor de inicialização. E essa geração, só para comentar um pouco mais dela, é feita por transação autônoma, porque eu não quero que toda vez que alguém solicite uma criptografia, eu inicie uma transação na seção do usuário.
até porque ele poderia fazer rollback dessa transação e perder o vetor de inicialização que eu acabei de gravar, e ele não conseguiria mais fazer a decriptografia dos dados. Então essa informação ela é gerada por transação autônoma. Bom, de posse dessas três informações, que na verdade vai ser o próprio object retornado pela package de criptografia, eu consigo, percebam que esse é o object, tá? Eu consigo fazer a volta do dado. Então eu pego esse object, passo na package de decriptografia e ele me devolve a string original. Eu vou rodar esse script para a gente ver o comportamento dele. Com o mesmo texto que nós estávamos usando. Então percebam que eu tive texto de entrada. O meu retorno é um object que contém o dado criptografado, a data de referência dessa criptografia e o ID do vetor de inicialização. De posse dessas informações, eu consigo o texto original de novo. Se eu rodar de novo, percebam que a informação criptografada mudou. Isso aconteceu porque meu vetor de inicialização foi outro. Mas de posse dessas informações, eu também consigo voltar para o mesmo texto original, teste. Bom, como que isso está gravado na nossa tabela de cartão de crédito? Quando eu chamei a inclusão de um cartão de crédito, eu fiz esse processo de chave e criptografia, e eu armazenei na tabela de cartão de crédito o object que eu recebi de retorno. Então, vamos ver aqui nossa tabela de cartão de crédito. Essa aqui é a tabela. Se eu consultar, eu tenho o ID do cartão, o número do cartão, que na verdade, percebam que ele é um object, ele não é um número puro, e eu gravo só o número final do cartão para que eu possa saber qual cartão que eu estou falando, ou se o usuário precisa saber qual cartão eu estou falando, ele consegue ver por aqui. Tá, essa informação que eu acabei de gravar, que é o object, eu posso consultar ela de forma aberta, não preciso ver só esse texto do object aqui. Eu consigo, por exemplo, abrir os dados. Então eu tenho o ID, eu tenho o dado criptografado, a data de referência e o meu ID do vetor de inicialização. Se eu precisar voltar essa informação, se eu precisar fazer a decriptografia dela, eu consigo fazer isso chamando a package de decriptografia, passando para ela o object inteiro, não só uma das colunas, eu passo o object todo. Percebam que se eu rodar agora, eu consigo ter acesso ao cartão de crédito original. Ok? Isso não acontece no nosso exemplo direto, ou seja, eu não tenho esse risco de que a pessoa que fez o cadastro do cartão acesse esses dados dessa forma, decriptografando toda a tabela, porque quem faz o cadastro é o owner de cadastro. Esse owner não tem acesso à tabela pura de cartão de crédito, ele tem acesso apenas à view, que não possui essa coluna de cartão de crédito, do object no caso. Então esse mecanismo de segurança, de garantir que o usuário não tem acesso à própria tabela, que seria esse último item aqui do nosso slide, foi garantido pela própria modelagem do sistema. O owner de cadastro tem acesso apenas à package de API ou a view que não possui o object. Bom, gente, esse foi o mecanismo que nós implementamos no nosso processo. O código-fonte, caso alguém queira dar uma olhada com mais detalhe, está disponível no GitHub. E aqui está o material que nós usamos de estudo para montar esse exemplo. Obrigado a todos e até o próximo Meetup.